Começar a gravação aqui. Já tem gente aqui, vamos que vamos, Vamos partir para a aula, vamos partir para compartilhar a tela, porque nós temos que andar, temos que caminhar. Vocês, semana passada, viram e fizeram leitura e interpretação de texto e fizemos também algumas atividades. Vocês deram sorte que agora, o 9º ano, é a continuação da mesma atividade, da mesma gramática da primeira. Então, é tudo presente perfeito. A diferença agora é que esse presente perfeito, por obrigação, tem que ter aqueles advérbios no meio. Então, na primeira foi presente perfeito, nessa vai ser presente perfeito com esses advérbios, que por obrigação nós vamos ter que usá-los agora nas frases. Então, prepare-se, porque na prova vai ter frase com e vai ter frase sem eles. Então, você tem que se acostumar com isso. Então, relembrando rapidinho aqui. Presente perfeito, eu preciso. I, you, you, we, they. Esses 4 carinhas com have e o verbo no particípio. Vamos pôr aqui. Have seen. Então, não existe presente perfeito sem um have e sem um outro verbo no particípio. Então, para essas 4 pessoas, combina have. Sobrou he, she, it. Para essas 3 pessoas, has e um verbo, sei lá, gone. Has gone. Também não existe presente perfeito sem o has e o verbo no particípio. Então, isso aqui é o presente perfeito. Pessoa mais o verbo auxiliar have mais o verbo no particípio. Pessoa, verbo auxiliar has mais o particípio. Negativo, haven't, hasn't. Pergunta, inverte o have, inverte o has. Pronto. Isso é o presente perfeito. Eu tenho 2 fontes de verbos no presente perfeito. Uma fonte é a velha amiguinha de vocês, a lista. Usem essa lista, porque, ó, terceira coluna, presente particípio. Terceira coluna, particípio. Mas essa lista não tem tudo o que precisamos. Porque eu tenho outros verbos que não aparecem naquela lista. E os verbos são, por exemplo, stopped, cried, liked e worked. Vocês viram que eu coloquei em minúsculo a regra. Se não existir naquela lista, o verbo tem que estar com ed. Ou ele é consoante, vogal, consoante para dobrar, ou ele é y para cortar o y e colocar ed, ou ele termina com e, só coloca o d normal, ou coloca o ed para todo mundo. Então, isso aqui nunca vai estar na lista. Você não vai encontrar nenhum verbo com ed na lista. É por isso que eu digo, procure todos na lista. Se não achar, coloque ed. Então, go, gone. Do, done. Sei lá. Be, been. E aí continua a lista, ela é imensa. Então, ou é a lista, terceira coluna, ou é ed. Então, isso aqui tem 2 fontes. Procura tudo na lista. Não acha na lista, coloca ed. Isso é o presente perfeito. Vamos fazer um exemplo aqui para She has seen you. She hasn't seen you.
Has she seen you? Tá aí, ó. Isso é um exemplo do perfeito nas colunas lá. Podia ser com ED com qualquer verbo. Bom, isso vocês viram na primeira parte. Na segunda parte, acrescentou essas palavrinhas no meio, no final e junto com esse monte de coisa aqui. Se vocês lembrarem, vocês sabem que o for quer dizer desde. Porque é uma duração de tempo. Por exemplo, I know you... Não, não é desde, não é por, desculpa. Ah, que doido, tá falando de doideira. Por. Desculpa aí. Por. I know you for 10 years. Eu te conheço por 10 anos. We study for 4 hours. Nós estudamos por 4 horas. Então, quando eu uso uma duração de tempo, for. Quando eu uso since, é desde. Por exemplo, I know you since 1997. Eu te conheço desde 1997. Fala, João. The class start since 7 o'clock. Pode sim, pode sim. Porque sempre diz duração de tempo. Há 5 anos, há 10 anos. A pergunta do João é se o for pode ser usado, por exemplo, há por algum tempo. Sim, sim. Duração. Tudo que eu falar de duração de tempo, eu uso for. Por 10 anos, há 10 anos, 10 anos seguidamente. Então, assim, quando eu estou falando de duração do tempo, eu uso for. Mas quando eu vou na origem do tempo, eu uso since, que é o desde. Por exemplo, desde 1999, desde que eu era criança, desde a última vez que eu te vi, desde que ela se acidentou, não sei. O since pega a origem do tempo. Então, é desde. Ok? Outro, o already indica já. E ele vai no meio da frase. Então, o already separa os dois verbos. Que é já. Por exemplo, essa aqui, ó. You have seen. Você viu. Se eu colocar o already, you have already seen. Você já viu. Então, already, já. O ever é alguma vez. E esse alguma vez ele vai em frases interrogativas. Alguma vez na vida, algum... Se eu colocasse ela aqui, nessa pergunta aqui, ó. Has she seen you? Ela te viu? Has she, o ever, iria bem ali no meio, ó. Espera aí, deixa eu só apagar aqui para mostrar. Aqui, ó. Ele iria bem aqui, ó. Has she ever seen you? Ela alguma vez já te viu? Então, alguma vez, de agora até toda a minha vida para trás, o ever. O never é nunca. E ele é usado em frases positivas. Cuidado. Não existe, por exemplo, eu não nunca te vi. Tá vendo? Não dá para usar numa frase negativa. Eu nunca te vi. E ele é exatamente igual ao already. Ele vai no meio também, ó. I have never seen. Eu nunca vi. Ok? O just. O just indica apenas. Acabou de. Alguma coisa que acabou de acontecer. Apenas acabou. E ele também vai no meio. Exatamente igual aos outros. No meio dos dois verbos. Por exemplo, eu acabei de ver. I have just seen. Ok? Bom, o still é ainda, mas ainda em frases negativas. E no meio, cuidado. O still é negativo e no meio da frase. Por exemplo, vamos pegar esse aqui negativo aqui, ó. She hasn't seen you. She hasn't still seen you. Ela não viu você ainda. Ou ela ainda não viu você. O still, ele vai no meio da frase e ele indica negação. Bem aqui, ó, no meio dos verbos. Tá? Aí agora vem os dois yet.
Os dois yet já pensa, vão no final da frase. Um yet é ainda. Ops, não é isso que eu queria. Essa e depois essa. Tá aqui. Um yet vai no final da frase, também indica ainda. Tá vendo? Os dois negativos indicam ainda. O yet, vamos pegar essa mesma frase aqui, ó. She hasn't seen you yet. O yet viria bem aqui, ó. She hasn't seen you yet. Sempre no final. Sempre no final. A diferença dos dois é que um vai no meio, o outro vai no final. Só isso. Mas os dois indicam ainda. E o outro yet é pergunta. E é já. Na pergunta. Cuidado, porque já tem já aqui, ó. Já positivo é o already. Já de pergunta é o yet. Cuidado com isso. Então aqui, vamos pegar essa pergunta aqui, ó. Has she seen you yet? O yet iria lá no final. Todo yet vai no final da frase. Todo yet no final da frase. Todo. Todos os outros vão no meio dos verbos. No meio dos verbos. No meio. Esses dois no final da frase. Esses dois indicam tempo. Um indica duração de tempo e o outro indica quando começou o tempo. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui que eu possa usar a grande maioria deles. Veja só. They have traveled. Olha só. Uma frase pode ser positiva, pode ser positiva, não, ela é positiva, foi mal. They have already. They have never. They have just. Tá aí, ó, os três no meio. A mesma frase, vamos pôr aqui. They haven't. Vou deixar um espacinho aqui. Traveled e vou deixar um espacinho no final. Porque ela pode ser duas. Se for a do meio, eu vou colocar aqui still, porque está no meio. Se fosse no final, yet. Tá vendo? A mesma frase negativa. Ou é o still no meio, ou é o yet no final. E as duas é a mesma coisa, ó. Eles não viajaram ainda. Eles não, ainda não viajaram. Eles ainda não viajaram. Eles não viajaram ainda. Mesma coisa. Beleza? E vamos à pergunta. Have they? Bem maluco, não. Have they traveled? Se eu só puxar aqui para não ficar cagadinha. Pronto. Se eu for colocar no meio, have they ever? Have they ever? E se for no final, yet. Perguntando com ever. Eles alguma vez viajaram? Alguma vez em toda a vida deles? Eles alguma vez viajaram? Have they ever traveled? Ou com yet. Eles já viajaram? Have they traveled yet? Lembrando, ou eu uso um, ou eu uso o outro. Igual aqui em cima. Ou um ou outro, não são os dois. E aqui também, ó, ou um ou outro. Beleza? E aí aqui, ó, a mesma frase aqui em cima, só que eu vou usar ela diferentemente. They have traveled for 2 years. Eles viajaram por 2 anos. Or, opa, um they minúsculo. They have traveled since 2 anos, então 2018. Então veja só. Eles viajaram por 2 anos ou eles viajaram desde 2018. Se você pensar, as duas frases têm o mesmo sentido.
A diferença é que eu comecei a contar o tempo na origem, o desde, e o outro a duração do tempo que estão viajando, os 2 anos, que é por. Ok? Então, isso aqui, tudo isso aqui é a base da prova de vocês. Beleza? Essa atividade aqui... Opa, deixa eu limpar, né, que tá uma bagunça nada. Essa atividade que eu passei para vocês, certo? Alguém me avisa aí. Isso aqui vocês já fizeram a aula passada. Meninos? Bom, eu lembro sim que eu passei, deixei isso aqui para a aula passada. Vocês vão agora, aqui ó, essa aqui eu deixei de tarefa também, tem um tempão. Exercício 7. Exercício 7 está completando com passado simples ou presente perfeito. Eu não quero agora, nesse momento, passado simples. Eu quero apenas o presente perfeito. Então, onde for passado simples, eu vou completar. Mas o que ficar em branco é para vocês aí com have e o verbo na lista, has e o verbo, vê lá. Então, por exemplo, aqui, ó, esse moved não precisa, porque ele é passado simples. Esse aqui, já vão completando de vocês, tá? Depois eu volto para a gente corrigir. Esse aqui não precisa, que é o só passado simples. Aqui, cadê? Did you do? Did you do? Esse aqui não precisa. Did you do? Sent. Esse aqui não precisa. E wrote. Esse não precisa, que isso aqui é passado simples. Agora, todos os outros, vocês têm que completar ali o resto, porque eles são parte do presente perfeito. Também tem um hit aqui, que eu já tinha esquecido. Hit. Pronto. Então, aqui ficou só. Hit. Did. Sent. Wrote. Pronto, esses são os passados simples que estão no texto. Os outros é com vocês, com have been, have gone, have lived, have alguma coisa, have, e o verbo na terceira coluna. Rapidex. Quando pular aqui o meu relógio para 22, eu corrijo, tá? Para 22 não, né? Para 23, porque 22 já estava. Foi mal aí. Pronto, pulou. Então, se eu tenho you, combina com you, have. E o verbo live, ele não tem na lista. Se não tem na lista, ed. Have you lived? Pronto. Aí aqui embaixo, we have lived. Mesma coisa. We have lived. Aqui é o you. Também é o have you. E o verbo be na lista vira been. Have you been? Ao negativo, no, I haven't. No, I haven't. Ó, haven't. Haven't, o verbo bought. Porque o buy na lista vira bought. O verbo have, negativo. Haven't. Had. O have na lista vira had. Ok? Ó, Laura.
Have you, o verbo see vira seen. Negativo, ó, no watch. Então, I haven't watched. Watch você não vai achar na lista. Então, virou watched. Ok? Outro. Have you, o verbo write na lista vira written. Write vira written. Outra. Visit. Aqui a menina está dizendo que ela não visita o primo por muito tempo. Então, haven't visited. Vai encavalar. Haven't visited my cousin long time. Have you seen? Have you seen? I know, o verbo heard. I haven't heard. Também vai encavalar aqui, mas tá bom. Haven't heard. Tá vendo? Então, tudo tem have o verbo, have o verbo, have o verbo. Peguem esses mesmos verbos que vocês fizeram aqui do have lived, have, e repitam ele aqui embaixo. Ó. Já tem um have lived. Nem precisa da pessoa. Pode ser só o verbo. Então, no B lá, ó, é have been. Aí no C, qual é? No D, né, na completa, todos aqui embaixo. É só repetir aqui embaixo os que estão aqui. Ok? Todos com have e alguma coisa. Have o verbo, have o verbo, have o verbo. Beleza? Limpando a tela em 3, 2, 1. Próximo. Aqui. Aqui eu tenho uma prancheta e aqui tem perguntas sobre você. Primeiro nós vamos fazer as perguntas. E aí depois eu traduzo, você tem que responder as perguntas. Então, ó, todas elas têm have o verbo. Então fica boa. Ó, have, vou até copiar esse have para não ficar... Have e o verbo do vira done. Have done. Have o verbo send, sent. Outro. Have o verbo use não tem na lista, então used. Have o buy tem na lista, ele vai virar bought. Have o surf não tem na lista, então surfed. Have o read tem na lista, ele vai virar a mesma coisa, read. Bom, isso é uma prancheta sobre você. Então as perguntas são, presta atenção que você tem que responder, hein? Você alguma vez já esteve em Porto Alegre? A pessoa já disse, sim, eu já estive lá, ou não, nunca estive lá, e depende de você. Você já fez a sua tarefa das aulas de ontem? Você já fez as tarefas de ontem? Sim ou não? Você já enviou e-mail pelo telefone? Sim ou não? Você já usou o tablet? Sim ou não? Você comprou livros recentemente? Sim ou não? Você surfou na net com o seu telefone? Sim ou não? Você já leu livros eletrônicos, e-book? Sim ou não? Então você vai dizer, só voltar um pouquinho aqui, hein? Você vai usar essas palavrinhas na frase. Só isso. Eu já, por exemplo, eu já comprei um livro. I have already bought a book. Eu já comprei um livro. Eu podia ser eu nunca comprei um livro, poderia ser também. Né? Então depende de cada um. Então, voltando lá. Aqui. Então, você já fez a tarefa tarde da noite?
Você já enviou e-mail pelo telefone? Você já usou um tablet? Você já comprou livros recentemente? Você surfou na net com o telefone? E você já leu um livro eletrônico? Completa aí a sua resposta pessoal. Eu já, eu nunca, eu recentemente, eu não ainda, não sei. Use aquelas palavrinhas lá que você precisa para responder. Vou deixar a listinha delas aqui do lado. Already, never, just, as 3 positivas. Still, yet, as 2 negativas. Ever, yet, as 2 interrogativas. E aí a de tempo, se você quiser de tempo também. O for e o since. Então essas são as palavrinhas que precisam ser usadas. Mais essas aqui, ó, porque está falando de alguma coisa que você já fez. Então vai ser usada mais essas. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Meu Deus, já está acabando a aula. Já foi! Jesus! Corre, 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 que semana que vem vocês têm prova. Valci, qual que é a tradução do still mesmo? Bom, como são respostas pessoais, eu Sim. vou colocar as minhas aqui. Você fez a tarefa tarde da noite? Como eu sou um bom aluno, Fez, né, Valci? nunca fiz, já sempre fiz cedo, se fez no dia. Então, I haven't done the homework in the evening yet. Nossa, Deus, vai ficar muito comprido. Eu não fiz a tarefa tarde da noite ainda. A minha sempre faço mais cedo. Já enviou e-mail pelo telefone? Já. I have already sent email by phone. Ops. Eu já enviei e-mail por telefone. Já usou tablet? Eu acabei de usar. I have just used a tablet. Eu acabei de usar. Sim, João, isso mesmo. Eu acabei de usar um tablet. Você já comprou livros recentemente? Ih, caramba! Bom, para não repetir, eu vou colocar um nunca aqui, tá? Mas é mentira, tá? I have never bought a book. Eu nunca comprei um livro. Só para não ficar repetindo, é que eu estou usando um de cada. Você já surfou na net pelo telefone? Vai dizer que eu ainda não surfei. I haven't still surfed the net with the cell phone. Aí repete tudo. Eu não surfei na net ainda com o telefone. Você já leu um livro eletrônico? Qual que eu não usei ainda? Already, never. Eu já tenho yet, o just, o still. Então agora tem que repetir, não tem jeito. Vou dizer que já. I have already read an e-book. Eu já li um e-book. Pronto, pronto. Só fiz um de cada para não ficar repetindo, mas aí como é pessoal, né, cada um faz o seu. Bom, isso aqui é o presente perfeito com as advérbios, desculpa, os advérbios. Para deixar para a tarefa para vocês, exercício 10, exercício 11. O 10, vocês vão usar esses verbos aqui, ó.
Play, buy, watch, cut, say, study, have, see, watch, like, write. Tá vendo que tem bem mais verbos do que espaço. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda vai sobrar. Vocês vão usar os verbos aqui em cima para fazer frases no 10 e no 11. Vocês vão decidir as frases. Para mim não importa. O que importa é vocês usarem essas palavras no presente perfeito. Olha o exemplo. Eu já joguei futebol desde 2010. Então, o sim se já foi. Aí você pega outro, comprar. Eu nunca comprei uma bicicleta. Eu não assisti a série ainda. Ele não se cortou ainda. Ele disse, estudou, tinha, viu, lavou, gostou, andou de bicicleta, não sei. Você que vai criar a frase. Não importa qual dessa você vai usar. Já tem que fazer sentido. Então, por exemplo, comprar. Você pega o verbo comprar e pega, por exemplo, aqui, ó, just, acabou. Alguma coisa você acabou de comprar. I have just bought a bike. Eu acabei de comprar uma bicicleta. Acabou a frase. O verbo buy já foi. E aí você faz em todas elas, ó. Claro que você vai ter que fazer frases negativas, porque o still está aqui. Vai ter que fazer frase negativa, porque o yet está aqui, então. São 11 verbos. São 8 espaços, 5, 9. São 9 espaços, então vai sobrar 2 aí que você não vai usar. Beleza, não tem problema. Bom, acabamos aqui. O que vocês me devem para hoje? Vocês me devem o exercício 11, 10, 9. Pula, meu filho, pula. 7 e 8. Então, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, vocês me devem. E vocês também me devem um documento enorme que eu coloquei lá no Eclasse para vocês. Aquele lá você me manda de volta. Esse do livro me manda fotos. Pera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Lembrem-se que a prova de vocês é sobre unidade 5 e unidade 6, tá? Então, 5 e 6. Vocês tiveram sorte porque é uma estrutura só. É o presente perfeito, o have com alguma coisa, e o presente perfeito com os advérbios, que é o already, never, yet, ok? Tá de boa? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tem pergunta agora. Não. Se você não tem dúvida, você está dispensado. Já pode sair. Tenha boas aulas. Não, acabou, né? Tenha um bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Ô, Valser, não presente perfeito. Tarefas. Tchau, gente. Beleza. Não, ok. Alô, Valser. Maria. Eu acho que ele não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo. 4, novamente 4, 4, 4, 4. Pera aí, Maria, deixa eu voltar lá, que eu nunca lembro. Beleza, tá, Valser. Humilde, humilde. 4. Ele não tá ouvindo, Maria. que dó, velho. Maldade. Eu vou sair aqui. Fala no chat de novo, eu não entendi. Oitenta e oito. Aqui. A4, não A11. Ah, tá. Não, Maria, é o mesmo. É o mesmo exercício. Você só vai fazer frases com esses verbos aqui, ó. Porque tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É só você pegar esses verbos aqui em cima e fazer 9 frases. Beleza? Tranquilo? Tenha um bom dia. Valeu. Tchau, tchau. Tenha um bom dia. Valeu, valeu, valeu.